O que eu vou dizer? Primeira coisa, já que tem esses caras que vieram atacar a gente, o Maduro tá aqui porque houve um decreto do Bolsonaro permitindo que um corrupto ladrão, ditador, viesse pro Brasil. Porque antes era proibida a vida do Maduro e o Maduro veio, tá? Porque o mito permitiu. Ah, mas ele permitiu pra ajudar na posse do Lula. Sim, porque enquanto a galera tava na frente do quartel fazendo greve, o nosso querido presidente da república fingia que tava bravo, mas tava tocando a transição com o Lula, passando projetos de lei pra ajudar o Lula, tá? Tudo o famoso, o verdadeiro teatro das tesouras. Uma lâmina é o Lula, outra lâmina é o Bolsonaro. E ele, quem segura ela é o Xandão, vamos falar assim, é o sistema. Podemos falar nesses termos, tá? Mas, veja, posto isso aqui, o Lula fazer isso é uma desfaçatez muito grande. E o fato do PT continuar tocando as coisas como tá tocando, é apoio ao Putin aqui, junta um Maduro dali, fala que vai taxar as pessoas a colar, apoia abertamente um projeto de censura, e isto é sintoma de que as coisas meio que saíram de controle, Junito. Na verdade, o Lula tá viajando, as coisas, o governo já tava em crise, Renan Santos, com o Lula sem falar nada. Agora o Lula volta pro Brasil, recebe o Maduro e já voltou a falar bobagem, já está desgastando o governo de novo. Agora, dá a impressão que eles estão pedindo pelo amor de Deus pro Lula parar de falar. Mas ele não vai parar. Ele não vai parar. O que eu tô sabendo agora, informações de Brasília, o Lula não vai parar de falar o besterol dele, o Lula não vai mudar de opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Ele também não vai... ele não vai ouvir nem as recomendações dos ministros dele, tá? O Lula continua crendo, e a tese dele é essa, inclusive, que ele sabe pra onde ele tá indo e que se deixarem a bola com ele, as coisas vão se resolver. Eu vou te dar um exemplo. O Lula, ele tá bravo com a comunicação do próprio governo, e o Lula não gosta, por exemplo, dessa perseguição humorista. Eu não sei se tem o vídeo aí, me mostraram o vídeo domingo, mas é bem sintomático. Não sei se você chegou a ver. Sim. O Lula falando de piada. Eu queria viver num mundo que possa sentar numa mesa, e aí tá o pessoal me chama de nordestino, eu faço piada de nordestino junto, porque ele é nordestino, e aí todo mundo pode fazer piada e tirar sarro um do outro, mas agora parece estar proibido. O que o Lula tá querendo dizer com isso? Que ele mesmo sabe que essa agenda de costumes da esquerda é uma agenda que queima o filme dele, que atrapalha a obtenção de maioria por parte dele, e que, enfim, afasta ele do povão. Que ele não é o cara do todes e todos. E ele quer ter mais espaço pra fazer isso, assim como ele também quer ter mais espaço pra fazer as coisas dele com o Maduro. Um cara como o Lula é um cara muito... se a gente for colocar todo mundo numa caixinha, a gente vai se ferrar porque é muito contraditório. Vamos lá, vamos botar aqui ele falando, ó, vamos lá. Vamos ouvir? Vamos. Temos um mundo multipolar que tenha 500 pessoas discutindo na mesa. Multipolar. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Nossa, isso é horrível. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Nossa! Sabe, que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. Nossa, assim, é Lula extrema-direita, cara. Assim, primeira coisa, esse discurso hoje do Lula pode ser enquadrado como um discurso de extrema-direita, tá? O Lula está enfrentando agora, basicamente o que ele acabou de falar, é o que o Porchat deveria ter falado, tá? E o Porchat foi cancelado por isso. O que o Lula falou aqui foi o que qualquer cidadão normal fala. Por quê? Porque o Lula é um cara, que ele é presidente da República, com os votos de uma massa muito humilde, tá? Que não gosta dessa coisa politicamente correta. O eleitor base do Lula não é o lacrador do Leblon. É uma família pobre de Pernambuco que faz piada de tudo mesmo. O eleitor base dele tá lá nas Alagoas, tá lá no Maranhão, tá uma parte na periferia de São Paulo, na periferia de Belo Horizonte, na Baixada Fluminense. Essas pessoas simplesmente querem viver melhor e elas acham, de forma muito errada, que o Lula propicia uma vida melhor pra elas. Essas pessoas não são lacradoras. Quem é lacrador tá no Leblon, tá na zona sul de São Paulo, zona oeste de São Paulo, tá um pedaço de Curitiba, tá em Porto Alegre, tá em Brasília. Essa galera. O Lula tá de saco cheio disso. No fundo, o Lula tá dando esse recado ali. Isso torna o Lula um cara de direita? Não. Isso só mostra, assim, que o populismo do Lula... Porque o Lula, vamos lembrar, o Lula é um cara que ele administrou o Brasil entre 2003 e 2010, fazendo analogias com o futebol. Então ele ia falar do ministério. Meu ministério é como se fosse um time de futebol. O Palocci é como se fosse um goleiro e fulano. Aí ele fazia essas analogias e se o time não tiver conversando, não tiver ajustado, ele não ganha. Aí as pessoas entendiam as analogias com o futebol dele. Ele fazia comentários muito popularescos. Ele, quando uma vez foi receber, logo no começo do mandato dele, em 2003, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush,
Ele sabe que o George W. Bush era do Texas. Alguém deu um briefing pra ele e falou: comida que ele gosta. Ele gosta do churrasco texano. Quem sabe o churrasco texano é o famoso low and slow. Você faz com bem lento, com muitos molhos que eu não gosto, né? Mas assim, é um smoke, né? Um churrasco defumado. Aí o Lula falou: o que é o mais próximo que eu tenho disso? Eu vou assar um costelão. Ele tinha o não sei o que, acho que é Sérgio Lorenzetti, que era um cara, inclusive foi pego em escândalo de corrupção esse cara, mas era um grande churrasqueiro, armou um costelão lá pro George W. Bush. O Bush adorou o costelão. Quem não gosta de uma costela assada? E o Lula ganhou ali a amizade do George W. Bush e também passou pro Brasil aqui. Ó que cara simplão. Cara, mano, chega o presidente dos Estados Unidos, o cara não foi receber o George W. Bush com um jantar de gala. Ele levou pra Granja do Torto, fez um churrascão, fez um costelão. E o americano ainda gostou. É disso que a gente tá falando, entendeu? O Lula sempre trabalhou isso como estratégia de comunicação. E depois, o problema é que a esquerda que é mainstream, é uma esquerda que vê, primeiro, o Lula comendo carne, né? Você está assando carne com métodos antigos. Como é que é? O Lula é um personagem inadequado para a esquerda. Por isso que, simbolicamente falando, o que eles estão fazendo com o Lula? Eles estão emasculando o Lula através da Janja. A Janja é como se fosse uma figura que adequa o Lula aos novos tempos. Então eles são um par. O Lula é a velha esquerda e a Janja é a nova esquerda. É um par dialético. O Lula precisa cancelar certas características que inclusive tornaram ele popular, que vão ser, vamos dizer, absorvidas pela Janja, né? Então essas vão ser suprimidas pela Janja e substituídas por características representadas pela Janja. Então sai o Lula machistão, entra o Lula que está lá pelas mulheres. Sai o Lula que faz piada de futebol, entra um Lula que, sei lá, tá pelas trans. Eles vão substituindo e o velho Lula morre em prol de um Lula novo que começou a nascer. É basicamente isso, galera. Então, quando a gente enxerga esse incômodo do Lula, é um incômodo de um cara que está sendo obrigado a mudar muito. O que ele ainda acredita? Ele acha que o governo dele não tá ruim. As informações que a gente tem de Brasília são no sentido de que ele vê essas pesquisas de opinião e ele vê que entre o eleitor dele, a popularidade dele não caiu muito. Então ele falou: se meu eleitor tá feliz, eu tô feliz. Se meu eleitor tá feliz, não é agora que eu vou arrumar treta. Agora, ele não está acostumado a ter, ou como ele tem hoje, metade do país com ódio dele. Metade do país não gosta do Lula. Então, vamos ver como vai ficar isso aí.